Olá, assombrados! Eu sou a Ana e quero falar para vocês que nós estamos descansando um pouquinho, então nesse final de ano vocês vão ficarem com o canal de cortes aqui, mesmo no Assombrado, mas de um períodozinho vendo aí os relatos do canal de cortes. Aproveita para conhecer o canal também e se inscrever lá, né? Durante todo o ano nós tivemos relatos ao vivo, durante todos esses anos. E o canal de cortes vem trazer esses relatos que ficaram perdidinhos ali no meio dos ao vivo, trazendo à tona aqui para vocês. Então aproveitem para relembrar alguns relatos, para conhecer alguns que vocês não conheciam. Belezinha? E logo mais a gente volta com a nossa programação normal. Beijos para vocês, fiquem com os relatos dos cortes. Cabeça descolada do corpo. Sem distrações, irei direto ao relato. Se houver nomes, estarão trocados. Eu sou um moço, o relato pode ser um pouco longo. Tá. Eu acho que eu já li algum relato dessa pessoa, porque começou desse mesmo jeito, assim, pá, buf, bom, tá. Quando eu havia acabado de me formar, fulano, tá? Quando eu havia acabado de me formar da escola, conheci um garoto, Oliver, nome fictício. Ele era um garoto loiro, alto, olhos castanhos, muito bonito, e eu me apaixonei por ele. Descobri que ele era bissexual e começamos a ter um relacionamento. Era meu primeiro namorado e eu tinha muito medo dele me trair, porque só quem tem namorado bissexual sabe que a chance de levar chifre é dupla, sendo por mulher ou por homem. Ô, dureza, hein? Já não basta os maleditos, maledita, aí você tem que... Os dois lados ainda você tem que se preocupar. Não tem que se preocupar com nada, apenas se há amor, não existe isso, né? Bom, depois de um mês de namoro, ele mandou uma mensagem pro meu celular falando que sentia muito e que queria terminar comigo. Eu fiquei em choque, fiquei realmente muito triste, mas não fiz escândalo. Falei que tudo bem e que eu também queria terminar o namoro, para não ficar por baixo, né? Eu também quero terminar. Eu ainda falava de vez em quando com ele, ainda éramos amigos. Ele me falou que estava namorando com uma garota que tinha Ele me falou que estava namorando com uma garota que tinha fascinação por cabeças. Ele me falou que achava meio estranho o jeito que ela falava, que amava sua cabeça. Eu ia ficar com medo dessa moça aí. E elogiava a cabeça de outras pessoas. A gata querendo entrar. Elogiava a cabeça de outras pessoas. Ele me falou que o quarto dela era cheio de cabeças de bonecas e crânios. Claro que falsos, né? Mas não deixava de ser estranho. Certa madrugada, eu ouvi um barulho de alguém batendo na minha porta. Batendo muito forte. Parecia que alguém chutava a porta com força. Me levantei da cama assustado, olhei no celular para ver o horário e era 4h50 da madrugada. Então eu fui caminhando lentamente até a porta e abri devagar. Para minha surpresa era o Oliver. Ele estava com uma aparência de susto e estava tremendo. Vou falar a posição que ele estava porque é importante que vocês saibam. A gata, ela fica arranhando a porta querendo entrar. Só que essa é a mocinha. Se eu deixo ela entrar, ela vai pisar no teclado, ela vai começar a morder o cabo do mouse. Ela não para quieta. Amarra e deita quietinha, mas a mocinha não. Olha lá. E ela é insistente. Ela fica uns bons minutos tentando. Matheus, vem pegar a mocinha aqui, por favor. Olha. Matheus. Pega a mocinha que ela tá arranhando a porta. Acho que pegou. Bom, então, cadê? Me perdi. Tá, vou falar a posição que ele estava porque é importante que vocês saibam. Ele estava com os braços para cima. Ele estava com os braços para cima e suas mãos segurando a cabeça. Tipo assim? Desenhei a forma como ele estava para facilitar a compreensão. Deixa eu ver aqui.
É assim mesmo. Ele tava assim, tá? Então ele tava tremendo, com a mão na cabeça, tipo, super assustado, assim, segurando a cabeça. Credo. E ele falava pra mim: por favor, me ajude, eu não deveria ter terminado com você, a minha namorada, ela cortou a minha cabeça fora. Eu falei pra ele parar de brincadeira e ir embora, mas ele continuou falando: por favor, eu não tô mentindo, olha o meu pescoço. Nisso tudo, eu é que já estava começando a ficar assustado. Ele estava com aqueles moletons que cobrem o pescoço, então eu devagar pus meus dedos na gola do pescoço e abaixei. O pescoço dele estava todo vermelho e roxo, como se alguém tivesse tentado enforcá-lo. Ele não tirava as mãos da cabeça por nada. Ele falava que se ele tirasse as mãos da cabeça, a cabeça ia cair. Eu realmente não sabia se ele estava brincando ou se aquilo era real. Bom, real não é, né? Eu tava quase chorando e pedia para ele ir embora, mas ele falava para eu ajudá-lo. Então, quando eu fui fechar a porta, ele botou o pé e empurrou. Eu saí correndo para a sala e ele veio atrás de mim, toda hora, o tempo todo, segurando a cabeça. Ele não tirava as mãos de jeito nenhum. Eu já chorando, falava que eu ia ligar para a polícia se ele não fosse embora, mas ele só chorava e falava para eu não fazer isso. Foi quando ele começou a gritar e falar que seus braços estavam dormentes e que ele ia soltar. Realmente parecia que ele fazia uma força enorme para segurar sua cabeça, como se já tivesse com os braços para cima há muito tempo. Como se ele estivesse já com o braço para cima por muito tempo. Ele falava que a sua namorada é que tinha feito isso, que ela queria a sua cabeça para a coleção dela. Foi quando seus braços, já cansados, caíram e ele soltou a cabeça. Vocês devem se perguntar se a sua cabeça caiu, né? Não, eu nem me pergunto isso, porque é óbvio que não. Ou então era um sonho. Não, ela não caiu. Depois dele soltar sua cabeça, ele desmaiou. E eu liguei para uma ambulância. Bom, eu me mudei de estado para fazer faculdade, mas antes de ir embora eu fui vê-lo. Ele já estava em casa, havia recebido alta do hospital, sua mãe que estava cuidando dele. Embora os médicos já tivessem falado que sua cabeça estava normal e que não havia sinais de esquartejamento nem nada, somente os hematomas mesmo, ele ainda continua segurando sua cabeça. Ele me disse que não pode soltar nunca. Ele falou que sua namorada era uma bruxa e o amaldiçoou, e que se ele soltasse a cabeça ia cair. Depois disso, eu me mudei de estado e nunca mais tive notícias dele. Antes que me perguntem, a sua namorada nunca mais foi vista. Eu fico me perguntando como ela fazia como ele fazia para fazer suas necessidades básicas, como comer e ir ao banheiro. Porque sua mãe falava que ele nunca mesmo tirava as mãos da cabeça com medo dela cair. Tipo, totalmente paranoico e traumatizado. E eu tenho muita pena dele. O que pode ter acontecido é que ela hipnotizou ele. Sei lá, ela talvez entendia de alguma técnica, alguma coisa assim, e ela ficou brava com ele por algum motivo, talvez, ou ela era má mesmo, por pura diversão, pura trollagem, e ela acabou assustando ele, meio que hipnotizando, sabe? Sabe quando você faz aquele negócio 1, 2, 3, quando estralar o dedo, você não lembra mais o seu nome, você vai comer esta cebola, dorme. Você vai comer essa cebola achando que é uma maçã. E a galera dava aquelas dentadas na cebola. Eu falei, meu Deus do céu, não, jamais eu ia ser hipnotizada assim. Acho que eu não... Enfim. Entendeu? E aí ela falou isso, se você soltar, sabe? Se você soltar a sua cabeça, ela vai cair. Aí o cara tá acreditando nisso até hoje. Eu não sei, mas se for realmente esse o caso, ela mexeu com o psicológico dele, porque é óbvio que a cabeça não vai cair. Ele tinha hematomas mesmo. Talvez ela tenha feito alguma coisa ali onde ele ficou assustado, realmente. Mas eu acho que esse efeito de hipnose, se é que foi isso, ele não dura pra sempre. Dura.
é possível alguma coisa que você fez durar para sempre, ou ela tem que ser reforçada com o tempo? Ou então fazer com que cada vez que ele ouça um gatilho, aquilo se reforce sozinho. Não sei. Mas só pode ser isso. Não é nem uma maldição isso. Pra mim é pura hipnose mesmo. Alguma sugestão que ela colocou nele e talvez ele fosse mais suscetível, ficou impressionado, ele já tava meio achando esquisito e realmente era, né? A mulher gostar de cabeça. Credo. Dei carona para o cramunhão. Deve ser uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados. Me chamo Fulanides. Fulana, eu acho, né? E você pode me chamar assim. Tenho 22 anos, moro no Mato Grosso do Sul. Hoje vim contar uma história que aconteceu com meu tio. E todos os nomes estão trocados. Bom, estávamos esses dias de quarentena sentados à mesa e começamos a contar histórias, porque eu amo. Quando meu tio contou uma história que me causa arrepios só de pensar. Para contextualizar, o meu tio Antenor tem 65 anos e ele trabalha com fazenda, e isso exige que ele se desloque da capital para o interior do estado, onde fica localizada a fazenda. Isso dá, no máximo, 150 quilômetros. Segue o relato agora contado por ele. Agora é o tio Antenor contando. Bom, depois de um longo dia de trabalho na fazenda, já era noite e fui convidado para jantar na casa de um companheiro meu antes de retornar para a capital e aceitei. Cheguei na casa dele, conversamos muito, jantamos e então resolvi ir embora por conta da estrada e tempo de viagem, né? Foi quando esse companheiro me pediu se podia rezar por mim antes de eu ir. E católico que sou, logo aceitei. Ele rezou, eu agradeci, nos despedimos e eu segui viagem para casa, na capital. Isso por volta das 10, 11 horas da noite. Quando entrei no carro, pensei, bom, vou aproveitar o caminho e vou rezando até chegar em casa também, né? Rezando minhas orações diárias, quem sabe um terço. E quando eu ia começar a rezar, eu estava passando por um trevo na estrada, tipo uma rotatória, uma bifurcação, quando ouvi uma voz dizer, você dá uma carona para ela? Eu não consegui identificar de onde vinha essa voz, mas logo na minha frente eu vi uma mulher. Uma mulher linda. Seus cabelos eram negros e impecáveis, seu rosto fino, seus lábios rosados. Uma mulher, olha, de arrancar suspiro de qualquer um. E mesmo se fosse a mulher mais feia do mundo, eu jamais deixaria uma mulher na beira de uma estrada de noite sem prestar assistência à mesma. Parei o carro, pedi para que ela entrasse e tocamos a estrada. Conversando sobre coisas aleatórias e sempre pensando o que uma mulher dessas estava fazendo no meio do nada numa estrada. Mas enfim, chegamos na capital e perguntei onde eu podia deixá-la e ela foi me orientando o caminho até que chegamos em uma igreja e ela disse, me deixa aqui. Ela desceu do carro e entrou na igreja, muito esquisita, totalmente escura e desapareceu. Entrou na igreja muito esquisita, totalmente escura, a igreja era esquisita, escura e desapareceu. Ela simplesmente desapareceu e ali eu tive certeza que havia dado carona, era pro cramunhão. Penso que quando eu pensei que eu ia rezar, o coisa ruim não gostou e colocou essa mulher de empecilho. Penso que a reza do meu companheiro antes de pegar a estrada me livrou de algo pior também. Enfim. Fulana
Ana de volta aqui. Ana do céu, eu morro de medo só de pensar nisso. A gente pensa que o cramunhão vem em forma de homem bonito, mas pelo visto não é só isso não. Ele se arrepia toda vez que ele relata essa história. Agradeço a oportunidade, um beijo em você, um abraço no Matheus e um cheiro nos bebês vampiros. Um beijo pra você, muito obrigada. Bom, não sei, né? A mulher não falou nada, ela tava lá, não dá pra saber do que foi conversado com ela, né? Pra saber se era realmente estranho. Isso é o que ele acha que era o cramunhão, ele acha que foi pra atrapalhar, ele acha que protegeu, mas, né, não dá pra ter certeza. Que igreja era essa? A igreja tava fechada, ela entrou na igreja, ela não falou a respeito de nada, o que ela tava fazendo lá, ela ficou calada no caminho, ela falou, não falou, né? Não sei, mas sim, pelos relatos que a gente vê aqui, o cramunhão, ele pode se mostrar da maneira mais atraente para cada um. Se para mim é atraente um tipo físico de um homem bonitão e não sei o que lá, ele pode aparecer assim para mim, que tipo, eu não vou negar, né, falar, olha, cara, bonito, né, pode ver. Ou então, para um homem, ele vai aparecer, se a preferência dele é uma morena bonita, ele vai aparecer assim, ele pode aparecer assim, né? Então, ele vai aparecer com aquilo que mais lhe atrai, dependendo da situação, não sei também. Mas, sei lá, tinha que ter uma conversa aí com essa mulher para saber se realmente era ou não era, né? Porque às vezes a gente especula uma coisa e, no fundo, sabe aquele relato... Aquela coletânea que a gente faz de não foi dessa vez, talvez com uma conversinha a mais teria descoberto que não foi dessa vez, que de repente a mulher estava lá realmente, precisava, estava até em desespero por alguma coisa que estava acontecendo com ela, querendo ir para... Afinal foi para a igreja, né? Sei lá. Então, vamos lá. O demônio bateu na minha porta. Oi, Ana, venho aqui contar um relato que aconteceu com a minha prima em 2014. Vou evitar citar nomes, se por acaso acontecer, nomes já estarão trocados, então vamos lá. Era uma noite comum, como qualquer outra, e a minha prima estava na casa dela, com o seu marido, assistindo Netflix no quarto, junto com os seus 2 cachorros, Dot e Thor. A minha prima queria muito comer uma pizza, então seu marido falou que ia comprar num local próximo à casa deles. Ele pegou a chave da moto e falou que não ia demorar muito, mas antes de sair, ele pediu para ela trancar a porta do quarto. E logo em seguida ele saiu e ela trancou a porta. Alguns minutos depois, Thor, o cachorro, ficou em posição de alerta olhando para a porta sem parar. A minha prima falando para ele parar de bobeira, mas mesmo assim ele continuou. 5 segundos depois, a TV desligou sozinha. E de repente alguém começou a bater na porta do quarto, desesperadamente, como se quisesse entrar ali de qualquer jeito. O Thor começou a latir muito alto para a porta e a minha prima, com muito medo e sem reação, sentou no canto do quarto, toda encolhida, chorando muito e com a sua cachorra Dot ao seu lado, como se estivesse protegendo ela. Isso durou 5 minutos. Parecia que a qualquer instante a porta ia cair. E foi aí quando a minha prima lembrou do seu celular. Ela pegou ele correndo e tentou ligar para o marido e não conseguiu. Tentou ligar para sua mãe, mas também não conseguiu. E até mesmo para mim, mas também não conseguiu. E do nada o seu celular desligou e não ligava por nada. Assim que o celular desligou, as batidas e socos na porta pararam e mudaram para garras arranhando a porta, como se alguém estivesse arranhando um quadro. A minha prima ficou mais desesperada do que já estava e os cachorros não paravam de latir. Chorando muito, ela começou a fazer várias orações pedindo para Deus para ajudá-la e depois de mais uns 5 minutos, tudo de repente parou. Simplesmente o que estava na porta sumiu. Quando ela ouviu o barulho da moto chegando em casa, ela gritou bem alto o nome do seu marido e ele entrou dentro de casa com muito medo, pensando que era um ladrão. Ela levantou correndo e abriu a porta do quarto.
Ele perguntou o que houve e ela explicou toda a história. E ele imediatamente olhou todos os quartos da casa, o quintal, a rua. Não havia nem sinal da coisa. Eles, depois de um tempo, se acalmaram e tentaram voltar ao normal. 6 meses depois, eles se mudaram para uma casa nova e nunca mais aconteceu nada parecido como naquele dia. Até hoje, ela tem muito medo e conta essa história, e como não consegue esquecer os barulhos das batidas, socos e das garras. E então, Ana, será que era realmente um demônio batendo na porta dela? Bom, Ana, espero que tenha gostado desse relato e muito obrigado por ter lido ele. Amo muito o canal e acompanho todos os dias o relato ao vivo. Um beijo para você e para toda a sua família e todos os assombrados. Muito obrigada. Eu só acho estranho. Por que ele pediu para ela trancar a porta do quarto quando ele saiu? Tá bom, uma medida de segurança, mas não é muito comum você falar tranca o quarto. Você fala tranca a casa. Tranca a porta da sala, sei lá, tranca a porta da cozinha, deixa a casa trancada, mas trancar a porta do quarto, que foi justamente aonde as batidas ocorreram, ele já tinha visto alguma coisa ou ele teve uma intuição, alguma coisa assim? Para trancar a porta do quarto, era um hábito deles. Não, sempre que ela fica sozinha é bom se trancar no quarto. Não digo que não é bom, né? Pelo via das dúvidas, é bom você se trancar até no banheiro, dependendo. De preferência com celular e né? Mas não quer dizer que seja um demônio, né? Talvez algum outro tipo de entidade. Lido. Mas imagina, pelas minhas contas, ela ficou uns 10 minutos nessa agonia, misericórdia. Maledito, o Anel e o Espírito de Maria Catarina. Oi, Ana, adoro seus relatos e quero contar um pouco da minha experiência com um maledito. O único nome do relato está trocado, fique tranquila. Ok. Quando eu estava com 24 anos, conheci o maledito. Eu tinha passado por um relacionamento abusivo, eu tinha um filho de 9 anos e estava passando por um perrengue financeiro. Nunca o amei e nem ele a mim. O mesmo ficava com diversas mulheres durante todo o nosso relacionamento. Eu sou sincera, fiquei com ele por interesse financeiro, para poder me estabelecer e ele sempre soube disso. O mesmo, ele dizia para mim que não queria um amor apenas como companhia. Só que como eu estava mal emocionalmente, eu só queria saber de trabalhar, cuidar do meu filho. Eu não me interessava por outros homens. Quando eu estava com 28 anos, eu comecei a querer a voltar a viver e terminei com o maledito. E logo em seguida comecei a conhecer um rapaz. Um sábado saí com o rapaz e dei de cara com o maledito. Tomei o maior susto, pois eu moro em uma cidade e ele mora em outra. Não tinha motivo para ele estar por lá. Ele me encarou, eu disfarcei e fui com o rapaz para o carro. E ao olhar para trás, vi que ele estava me seguindo. Eu fiquei muito mal e pedi para o rapaz me deixar em casa, pois eu não estava legal. Fiquei nervosa em saber que ele estava me seguindo. Nos dias seguintes, me sentia mal, me sentia para baixo e pensava muito no maledito, pois eu tinha muito medo de me relacionar com outros homens, já que aquele relacionamento abusivo que tive lá atrás me deixou marcas muito profundas. E todos os dias chegava comida para mim por delivery, tipo esfirras, pizza, tudo já pago, e eu sabia que só podia ser ele. Então, depois de 3 semanas, o maledito me mandou mensagem, querendo me encontrar. Eu fui, já que o caso com aquele rapaz não deu certo. E ao chegar lá, o maledito me deu o maior abraço e estava com uma sacola de presentes, com presentes para mim e para o meu filho.
Eu estranhei, pois nesses 4 anos ele nunca comprou nada para mim, nem no meu aniversário. Nem no meu aniversário eu ganhava alguma coisa, pois como ele mesmo dizia, pagar a minha conta de luz ou fazer meu mercado já era o presente. Nas sacolas tinha carrinhos para o meu filho e um anel para mim. Um anel de ouro com pedras verdes. Eu fiquei deslumbrada e ele disse que me queria com aquele anel. Ou com ele, né? Me queria com ele, com o maledito, enfim. Que o nosso destino era ficar juntos, que nenhum outro homem ia me querer. E Ana, como eu tinha uma autoestima muito baixa, eu acabei concordando. Ao chegar em casa, eu chorei feito uma criança, eu senti um desespero. Toda vez que eu saía com ele, eu me sentia mal, eu chegava a chorar durante o ato sexual, eu me sentia enojada. Longe dele, eu sentia um ódio dele e um ódio de mim por me submeter a ele. E apesar da joia ser bonita, eu não gostava de usar. Até que um dia eu deixei o anel no meu carro e esse anel desapareceu. Fiquei chateada, pois pelo menos eu podia vender, né? E tirar um dinheirinho em cima. Quando isso aconteceu, fazia 1 ano que estávamos juntos de volta. Depois disso, minha raiva por ele foi aumentando e toda vez que eu ia terminar, ele me chamava de louca, que era para eu pensar bem, que só ele ia me fazer feliz. Quando voltamos a ficar, ele disse que não ia ficar com nenhuma outra mulher, só comigo. Porém, um dia apareceu umas coisinhas na minha... algum dia apareceu umas coisinhas na minha região íntima. E ao ir ao médico, descobri estar com herpes genital. E eu fiquei furiosa com ele. E então fiz um esquema para pegá-lo no flagra. Então significa que ele estava saindo com outras e ele seria uma DST que ele passou para ela por conta de sair com outras. Seria isso? Meu Deus! Enfim, a gente só ficava junto aos sábados e domingos. Então, numa quarta-feira, fui até a casa dele e o peguei chegando na casa de mãos dadas com uma moça. Eu saí pé da vida do carro. Meti a mão na cara dele, ele revidou, foi o maior barraco. Antes de entrar no meu carro, olhei para ele uma última vez e disse adeus. Comecei a chorar de alívio e como ele tinha me machucado, fui até uma delegacia fazer um BO contra ele, pois caso ele aparecesse na minha frente eu ia processá-lo. Mas ele, né, não voltou a aparecer e nem me ligou mais. E Ana, como eu fiquei aliviada. O tempo passou e de vez em quando eu via um carro passando em frente de casa. E sabe quando você sente que é a tal pessoa? E Ana, eu mudei meu número de telefone e um dia, quando já fazia mais de 1 ano que eu não o via, ele me mandou mensagem me perguntando como eu estava. Fiquei em choque de saber que ele sabia o meu novo número de telefone, mas eu não quis perguntar para não dar mais pano para manga, sabe? Depois de um tempo, me mudei da casa que eu morava e fico muito aliviada de saber que o maledito não faz nem ideia de onde eu moro. Eu assim espero. Há uns 2 anos, comecei a frequentar um terreiro de Umbanda. E há 1 ano eu estava na gira quando meu celular tocou e era um número estranho. Eu atendi e na hora que eu ouvi o alô, eu gelei, Ana, porque era ele. Já fazia 5 anos que eu não o via. Como era possível? Eu desliguei o celular na hora e quando chegou minha vez de falar com a entidade, eu relatei que tinha uma pessoa do meu passado me atormentando. A entidade pediu para eu escrever o nome dele num papel e eu o fiz e colocou fogo em cima. Ana, o papel não queimou e a entidade disse: "Nossa, esse te ama, hein? Não te esquece de jeito nenhum." Aí ele pediu para eu fazer uns banhos e um trabalho pedindo para ele me esquecer, sem desejar mal nenhum, apenas que ele me esquecesse. E eu fiz. No final do ano, passado
No final do ano passado, eu fiz 34 anos e me dei um presente. Fui jogar búzios. Lá me foi revelado muitas coisas e uma dessas foi que tinham feito magia para mim, mas ela foi quebrada. Ana, eu nem disse nada pra moça e ela me revelou tudo. Ela me disse: moça, tá lembrada da joia que você ganhou? Está lembrada que do nada o moço aparecia na sua casa de sexta-feira? E Ana, realmente, depois que voltei ao maledito, com o maledito, acho, ele sempre aparecia em casa de sexta-feira, dizendo que estava fazendo um trabalho por ali. Ele trabalhava com vendas, então eu nem desconfiava, né? Ana, me foi revelado que o anel era uma amarração, que ele ia todas as sextas num local que era numa outra cidade, próximo da minha, para firmar o trabalho. E que graças aos meus guias e uns outros espíritos aí, eu não caí. Agora eu entendo por que de eu sentir tanta raiva dele e não conseguir me afastar. Agora vem a parte da mãe do maledito, a Maria Catarina. Quando comecei a ficar com o maledito, eu estava com 24 anos e ele com 40. Ele nunca se casou e morava com a mãe dele, a Maria Catarina. Numa primeira vez que a vi, ela me tratou bem. Na segunda vez também, mas quando chegou a terceira vez, a mulher ficou furiosa. Ana, eu cheguei na casa dele e ao me ver, ela disse: "Você de novo?" E fechou a cara. E no final do jantar nem se despediu de mim. E saiu dizendo pro filho dela que não queria nunca mais me ver. Eu fiquei horrorizada. Eu mal tinha falado oi pra ela. Eu perguntei ao maledito por que dela ter me tratado assim e ele disse que era pra eu não ligar, pois ela tinha muitos ciúmes dele. Aí, com o tempo, eu entendi o porquê dele nunca ter se casado, né? A velha não gostava de ninguém e ela tinha outras 2 filhas mais velhas, mas ela nem ligava para saber das filhas, ela só queria saber dele, do filho homem. Pois bem, quando faltavam uns 4 meses para eu e ele terminarmos, a velha morreu. Morreu na cama, dormindo, e fui eu que tive que ajudar a levar o corpo dela. Olha, foi maldade mesmo, mas ao ver o corpo dela lá, eu disse em pensamento: aí, não gostava de mim, mas agora sou eu quem vai ajudar a segurar a bucha, né? E assim, apesar de tudo, eu fiquei o tempo todo do lado do maledito, o apoiei em tudo. Pois bem, após a morte dela, ele ficou sozinho na casa e apenas 2 vezes eu dormi lá. E nas 2 vezes foi horrível, pois eu sentia algo muito sinistro no ar. Cheguei a vomitar na casa. Eu passava muito mal. Há outro detalhe que nesses 4 meses que eu fiquei com o maledito após a morte dela, ele ficou estranho também. Bebia muito e não funcionava mais na cama, o que para mim era um alívio. A noite que ele me passou a doença, ele teve que tomar umas 4 daquelas Zulzinha, ai que perigo, pra fazer alguma coisa. Bom, voltando ao jogo dos búzios, a vidente me disse que a mãe do maledito foi também quem me ajudou no final, pois ela era obcecada pelo filho e após sua morte ela ficava no quarto dele, ao lado da cama dele, observando. E que era por isso que eu não conseguia ficar lá, pois ela não queria que eu ficasse perto dele, que aliás ela não queria ninguém perto dele, e até me disse que tinha dó dele, pois ele jamais ia conseguir ficar com alguém, pois ninguém aguenta ficar do lado dele. Hoje eu agradeço muito aos meus guias e até a Maria Catarina por ter me livrado disso. Eu sei que o maledito pensa em mim, Ana, e hoje faz 6 anos que não o vejo. Mas acredito que ele ainda me... Mas se acredita que ele ainda me manda mensagem? E sempre um oi, você tá bem? Mas caio fora. Eu sei que ele me quer mal. Ele quer que eu volte a ficar triste
Ele quer que eu volte a ficar triste para enxergá-lo como a luz no fim do túnel novamente. Bom, desculpe se o relato ficou grande, resumi bem as coisas. Um grande beijo para você e para os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada pela história. Então ele é aquele tipo de pessoa que acaba com o psicológico da mulher, diz que ela não presta, que ela é isso, que ela é aquilo lá, e que ele é a única saída que ela tem. E às vezes de tanto falar, de tanto judiada do psicológico, da mente da pessoa, ela começa a acreditar que ela realmente precisa dele, que é só com ele que ela vai ser feliz, mesmo ela não gostando dele. Então, não deixem esse abuso psicológico acontecer, hein? Deu sinal, já dá tchau. No fim, a mãe dele, que queria ele só pra ela, ajudou, né? Porque falou, eu também não quero ele, não. Pode fazer bom proveito. Fica com ele. Né? Os animais podem ver o mundo espiritual. Vamos procurar? Aqui, vamos lá. Deixa eu só ver se a música tá aqui, né? Tá. Olá, Ana. Gostaria de contar algo que aconteceu em 2013, aqui em casa. É uma moça. Nós temos o costume de adotar animais que ninguém quer mais, ou os aposentados da PM. Aposentados da PM? Os animais aposentados da PM mesmo, da Polícia Militar, é isso? Nero era um Rottweiler com uma má fama, injustificada, diga-se de passagem. Era um excelente animal, obediente, treinado, condecorado, mas ficava maluco com fogos de artifício. E isso levou ele à aposentadoria. Ele não podia patrulhar em rodeios ou festas ou shows. Ele virava o demônio da Tasmânia. Depois que o adotamos, ele ficava horas espiando pelas grades do portão. Se uma viatura da PM passasse, que alegria! Ele ficava saltitante. Ai, tadinho. Eu sempre fui uma criatura noturna. Aqui na minha cidade é muito quente durante o dia e não consigo desenvolver as tarefas domésticas de maneira eficiente. Eu te compreendo, porque a gente desfalece, capaz de passar mal de verdade, mas eu tenho que ir pro hospital fazer as coisas nesse... Gente, sem brincadeira, ontem a gente tava limpando a casa, arrumando a casa, era 4 horas da manhã. Pergunto o tanto que a gente suou aqui, às 4 da manhã. Lavando o quintal, o Matheus estava lavando o quintal, eu estava passando aspirador na casa e assim, pingando suor, às 4 da manhã, 3, sei lá. Aqui não tem fantasma, 3 da manhã não, limpa a casa às 3. Enfim, é aqui o que ela diz, durante o dia é muito quente, eu não consigo desenvolver as tarefas domésticas de maneira eficiente, então é à noite que eu me esbaldo, lavo o banheiro, lavo o quintal, lavo roupa, né? Certa noite estava eu pendurando roupa quase de madrugada, mais de meia-noite, quando Nero começou a latir insistentemente. E eu pensei, tem viatura aí na porta. Fui espiar pela janela da sala de estar, que dá para a rua, e a minha casa fica exatamente na esquina, e a frente é toda de grade. Nero estava em alerta, latindo para o outro lado da esquina. E eu fiquei olhando para ver o que era. Um gato? Um ladrão? Um bêbado? Na esquina de frente à minha casa, contando 2 casas para baixo, em um portão de grades também, uma forma estranha, como uma fumaça negra, saía pelo portão. Estreitei os olhos e aquela fumaça foi virando um ser estranho. Uma criatura de mais ou menos 1,5 m, com cabeça de jacaré, braços curtinhos, rabo comprido, escamas levantadas desde o topo da cabeça até a ponta do rabo e as pernas. As pernas eram invertidas.
O joelho era virado ao contrário. A criatura mais aproximada que já vi em TV ou revista seria algo como o chupa-cabras. Aquilo atravessou o portão de grades fechado da vizinha e passou a caminhar pela calçada. Nero, como um doido, latia agora furiosamente para o outro lado da esquina. A criatura continuou caminhando pela calçada, fez a volta na esquina e entrou portão adentro da casa da vizinha da frente, através do portão de grades fechado. Nesse momento, o Nero calou-se, virou e foi deitar. O mais incrível foi contar isso a uma colega da hidroginástica alguns anos depois do ocorrido. Ela ficou pálida. Uma pessoa da igreja dela havia passado pela mesma experiência em outra ocasião, em um outro bairro. Sinistro. Essa cidade aqui tem muitos mistérios. Beijo e boa noite. Credo, gente, que coisa! Que isso? É um ser? É um ET? É um reptiliano? É um bicho de uma outra dimensão? Deixa eu anotar isso aqui. Que coisa! Bom, vamos contar relando aqui. Quem era o andarilho na rodoviária? Olá, Ana, tudo em paz? Graças a Deus. Meu nome é fulana, tenho 54 anos e sou de Campinas. Olha Campinas, onde tem a pizza do Samuca, é? Sou de Campinas, São Paulo. Já faz um tempinho que tô ensaiando para te enviar esse relato. Já que gostaria de encontrar uma maneira de repassá-lo e que ficasse muito... sem que ficasse muito longo e de uma forma clara e rica em detalhes. Vou tentar. Não menciono nomes dos envolvidos, muito obrigada. Pode ler tranquila, muito obrigada. Em meados de 2010, 2011, eu trabalhava em um hospital fora de Campinas. Quando voltava muito tarde para minha cidade, ligava para o meu filho para que ele fosse me buscar na rodoviária. Em uma dessas ocasiões, depois de ter ligado, saí do saguão da rodoviária e fiquei na área de fumantes aguardando a chegada do meu filho, que disse que demoraria um pouquinho. Encostada em uma grade, resolvi acender um cigarro e logo notei que um andarilho se aproximava de mim. Abro aqui um parênteses para explicar que tenho inúmeros episódios com andarilhos. Sempre que se aproximam, e são muitas vezes, geralmente trazem mensagens, recados, uma palavra boa para me ajudar. Sempre converso com eles, já meio prevenida. Nesse dia, preocupada com o horário, não me atentei que pudesse estar prestes a mais um desses papo-cabeça. E aí ele me disse: "Oi, moça, boa noite. Pode me dar um cigarro?" Eu abri a bolsa, peguei 3 cigarros e entreguei a ele. Acendeu um para fumar junto comigo e guardou os outros 2. Em seguida, me perguntou se eu tinha algum dinheiro para que ele pudesse comprar um cachorro quente. Naquele dia, eu estava com muito pouco dinheiro. Eu tinha umas moedas e alguns trocadinhos. Juntei tudo e entreguei a ele. Perguntei se o dinheiro daria e ele respondeu que daria. Também para o refrigerante. Desse momento em diante, tive uma experiência divina. Já contei para diversas pessoas sem me preocupar se elas acreditam ou não, e todas as vezes que eu conto, eu me emociono. Bem, estávamos eu e o rapaz fumando, e ele me disse: "Deus lhe recompensará pelo dinheiro que me deu para comer alguma coisa. Pelo cigarro, não." Ele disse que estava cansado e naquele dia tinha andado muito. Perguntei se ele era de Campinas mesmo e ele me disse que não, que era de longe, que havia saído de casa com 14 anos e ele aparentava ter uns 35 mais ou menos. Perguntei o seu nome e antes de me responder, disse que desde que tinha se tornado andarilho, nunca tinha dito seu nome para ninguém, mas que diria para mim. Me disse seu nome e me agradeceu por estar conversando com ele, porque pessoas não costumam conversar com gente assim.
Eu disse que logo teria que ir embora, pois o meu filho viria me buscar, mas enquanto isso poderíamos ficar batendo um papo. Ele me perguntou se havia a possibilidade de ir junto comigo para minha casa. Nesse momento eu fiquei com um pouco de receio de que ele estivesse confundindo as estações e procurei ser educada, explicando que eu morava em um apartamento com 2 filhos e marido e que não tinha por que levá-lo, né, já que nem nos conhecíamos. E ele riu, disse que estava brincando. Perguntou se poderia ser meu protetor daquele dia em diante. Foi exatamente essa palavra que ele usou, protetor. Eu disse que sim. Eu não sabia o que ele queria dizer com isso, mas não poderia ser algo ruim, né? Ele disse que eu poderia chamar por ele quando precisasse. E eu, tá bom. Contou sobre os lugares por onde já tinha passado, pelos locais que costumava andar e até onde costumava se acomodar para dormir. Na frente da rodoviária, propositalmente, há locais somente para paradas rápidas, embarques e desembarques de passageiros. Então eu tinha que ficar atenta para quando meu filho chegasse. O local fica cheio de fiscais de trânsito. Conversamos mais um pouco e quando avistei o carro, disse a ele que eu tinha que ir. Quando eu estava me preparando para descer a escadinha, ele me disse: "Posso te pedir um favor?" Eu disse sim. E ele disse: "Reze por mim para eu sair dessa vida." E eu disse: "Sim, rezo sim." Me virei para continuar descendo a escada e me virei novamente para trás para falar tchau. E cadê o cara? Não tinha ninguém. No lugar em que estávamos, a única saída era pela escada onde eu estava descendo. Foi o tempo de eu virar o pescoço. Não teria nenhuma possibilidade dele ir para dentro da rodoviária por inúmeros motivos. Entrei no carro, comentei com meu filho e ainda demos uma olhada pelas imediações. Nada. Ninguém ali de outras pessoas também aguardando... Ninguém ali além de outras pessoas também aguardando táxis ou parentes. Enfim, fui para casa tentando fazer o lado racional me convencer que o moço saiu por algum lugar que eu não pude perceber. Ao mesmo tempo, o mesmo lado racional me perguntava: mas como? Antes de dormir, pensei no moço e fiz a oração que eu havia prometido. Pedi de coração e desejei que ele encontrasse um caminho. Como meu racional estava em luta corporal com o meu emocional, minha crença na espiritualidade, minha mediunidade, não comentei com ninguém sobre o acontecido. Na verdade, eu acho que eu não tinha me dado conta do que tinha acontecido, de quão grandioso foi aquilo. Eu não me atentei pelo conteúdo valioso da conversa e demorei para perceber isso. Passadas umas 3 semanas, ou um pouquinho mais, eu sonhei que estava em um corredor de hospital, um lugar onde tudo era muito, muito claro, tudo branco, móveis, parede, chão, objetos, tudo branco. Eu andava no corredor e em minha direção vinha uma mulher muito estranha, com uma aparência desleixada, e ela vestia roupas que não eram brancas e nem limpas. Quando ela passou por mim, me virei para trás para constatar a estranheza daquela mulher. Quando olhei, já não era a mulher, e sim um rapaz muito alto, todo de branco e muito bonito. Ele se inclinou para frente em minha direção, pois era bastante alto, e me disse: "Obrigado por ter rezado por mim." Eu acordei como se meu corpo tivesse sido jogado na cama. Como se meu corpo tivesse sido jogado na cama, como se eu tivesse caído de algum lugar em cima de mim mesma. Foi um baque, sabe? Na hora, eu não fiz nenhuma relação do sonho com o episódio da rodoviária. Achei o sonho significativo, porém não me lembrei naquele momento do que havia acontecido há 3 semanas atrás. No decorrer do dia, minha irmã me ligou e, conversando com ela, contei sobre o sonho. E ao contar, eu comentei: "Gozado. Não me lembro de ter prometido rezar por alguém." Nesse exato momento, me lembrei do andarilho
E me veio toda a conversa. Me veio o pedido dele para ir para minha casa, me veio o pedido para ser meu protetor, o fato dele ter dito que Deus me recompensaria pelo dinheiro para comida, mas não pelo cigarro. Todas as coisas fizeram sentido em uma fração de segundo. E desabei num choro incontrolável. E a minha irmã perguntava do outro lado da linha: o que foi? E eu respondi, depois de me controlar, que eu havia me lembrado sim, que havia prometido uma oração e que fiz com muito carinho. Depois, com mais calma, relatei o episódio da rodoviária para ela. Hoje, gosto de contar esse ocorrido para que, de alguma forma, as pessoas se lembrem dele todas as vezes que se depararem com andarilhos ou pessoas em situação de rua. Para que se lembrem que são pessoas, são histórias de vidas esquecidas, que nem sempre essas pessoas estão na situação que estão porque querem. Algumas vezes, com um pouco de atenção ao próximo, em uma conversa rápida, você pode conhecer uma alma em busca de uma simples oração para alcançar um novo caminho. Obrigada, Ana, por ser a interlocutora dessa história que eu levei um pouco mais de 3 semanas para acreditar que era real, mas que me serviu de lição para o resto da vida. Volto a escrever, porque essa não foi a primeira e talvez não seja a última experiência que a espiritualidade me proporcionou. Me desculpe pela falta de acentuação em algumas... Nem percebi isso. Tem um pequeno problema no meu teclado. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua história. Cara, não teve um outro que eu contei esses dias que era também de um... Não foi esses dias. Eu já contei a história assim de um andarilho que ele veio de encontro, aí ele falou alguma coisa pra pessoa. Ele era um espírito que estava perdido por ali? Ele já estava morto? Ou não? Ou ele estava vivo? Não, ele sumiu. Ele estava morto já. Era uma alma. Realmente, literalmente uma alma. Sem corpo. Mas estava ali. Que coisa. Que legal. Você ganhou um protetor. Interessante, né? Para se pensar. Vamos lá, que é este daqui, ó. Uma partida de futebol que nunca aconteceu. Seria um efeito Mandela? Olá, Ana, me chamo fulano. Eu vou espirrar de novo. Espirrei mesmo. Me chamo fulano. Sou de Americana, interior de São Paulo, e atualmente moro no Chile. Adoro o canal de vocês, estou diariamente sintonizado aqui acompanhando os vídeos, tanto o seu quanto do Matheus. Fico impressionado com o tanto de informações que vocês possuem. Muito obrigado por compartilharem essas informações conosco. Não foi nada. Antes de contar o meu relato, quero dizer que acredito no paranormal e no sobrenatural. Sou médium e por um tempo fiz pesquisas de campo como ufólogo, trabalhando ao lado de pessoas renomadas dessa área. Quem sabe algum dia eu não conte uma história minha aqui, hein? Cerca de 1 ano atrás, eu descobri o fenômeno efeito Mandela. E estou simplesmente obcecado nesse assunto. Eu leio e vejo vídeos e faço muitas buscas e leituras sobre esse assunto. Tudo que possa consumir sobre isso, lá vai eu. Embora eu esteja nessa onda, foi só recentemente que eu descobri que eu já passei pelo efeito Mandela. Pelo menos uma vez na vida. Dada a devida introdução, vamos ao que interessa. O meu relato aconteceu em 2012. Muitos anos... muito antes de eu sequer escutar falar de efeito Mandela. Na época, eu me lembro de estar acompanhando parte dos Jogos Olímpicos de Londres. Eu que sou muito fã de esportes e principalmente de futebol. Eu que sou muito fã de esportes e principalmente de futebol.
Eu geralmente acompanho todos os torneios quando estes estão acontecendo e, como de costume, naquele evento não foi diferente. Eu assisti a todos os jogos do torneio masculino. Porém, há um jogo em específico que eu não esqueço. Foi a partida entre Brasil e Reino Unido, que ocorreu no dia 7 de agosto de 2012, pelas quartas de finais do torneio, e eu, como de costume, assisti ao jogo. Lembro-me de cada detalhe da partida, de lances. Eu lembro-me que a seleção do Reino Unido, inclusive, estava jogando de branco. Lembro-me também de uma cena em que o capitão da seleção britânica, Ryan Giggs, uma lenda por lá, não sei se é assim que fala, Ryan Giggs, não sei. É uma lenda por lá. Ele se lamentava pela derrota na beira do campo enquanto cumprimentava os jogadores. Porém, como já tinha seus 42 anos, mostrava o semblante de dever cumprido. Lembro-me dos jogadores brasileiros dando entrevistas ao final do jogo. Lembro-me que foi um jogo em que o Brasil não dominou o Reino Unido e que a partida foi disputadíssima, porém, com um gol de Neymar, passamos para as semifinais. Durante todo esse tempo, como eu sou amante do futebol e da sua história, tempos e tempos nos meus momentos de leitura... nos meus momentos de leitura dedicada ao assunto, eu sempre pensava nesse jogo. Pensava em como o Brasil passou um aperto e quase não classificou. Pensava em como a vida não foi justa com o Ryan Giggs, não sei. Pensava que a seleção britânica não se reunia havia mais de 60 anos e vira e mexe eu ia ler a história dos britânicos no futebol. Porém, nunca mais olhei para aquela decisão de 2012 em si. Os anos passaram e foi agora em junho, acompanhando outro torneio de futebol, que resolvi ler mais sobre o torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de 2012. E, para minha surpresa, descobri que a partida mencionada por mim nunca existiu. Porém, o mais estranho veio depois. Desconcertado com a minha descoberta, eu fui ver o chaveamento das finais do torneio. E, para minha surpresa, as duas seleções estavam nas chaves ao lado. Ou seja, elas teriam sim chances de se cruzar. Detalhe é que eu não lembro da partida do Brasil contra a Coreia do Sul, assim como não lembro da partida entre Reino Unido e Coreia do Sul. Eu busquei vídeos no YouTube dos melhores momentos desses jogos e eu não me lembro de nada. Eu fico pensando, será que eu assisti às Olimpíadas de outra dimensão? Porque havia a possibilidade deles terem se cruzado nas semifinais. Bastava o Brasil vencer Honduras e pegaria o vencedor de Reino Unido e Coreia do Sul. Enfim, gostaria de ouvir a sua opinião. O que acha que aconteceu? Esse foi meu relato, obrigada pela oportunidade, um forte abraço. Poderia, por favor, me avisar quando ler esse relato ao vivo? Tô lendo agora. Obrigada de coração, um beijo pra você. Então, eu também acho isso, que acontece um efeito borboleta do filme, sabe? Igual o filme. Talvez aconteça, mas aí volte a acontecer, mas aí a gente lembra do que aconteceu antes de acontecer isso, que na verdade é para a memória apagar, mas de alguns não apaga completamente. Ou isso, né? A teoria lá dos multiversos, onde existe um universo paralelo aqui ao nosso que está acontecendo uma coisa parecida, mas não igual. Vários, né? Várias. E aí talvez você tenha assistido por alguma fenda na dimensão aí, você viu o jogo da outra dimensão, onde no outro universo o Brasil jogou com o Reino Unido. Talvez no outro universo, né? Só que nesse não. E aí você acabou assistindo o de lá e não o de cá. E talvez isso seja explicação para alguns efeitos Mandelas. Efeitos Mandela. De que a gente abre uma brecha e a gente vê uma outra dimensão. Esse outro universo que parece com esse, mas não é bem esse. É o que está acontecendo em outro. E talvez isso possa explicar algum doppelganger também, essa
abertura num outro universo paralelo pode explicar um doppelganger ou outro. Algumas coisas assim. Sei lá, gente. É tanta coisa que acontece que eu não duvido de nada, não. Eu acho que sim, é outra dimensão. É tão legal pensar na possibilidade que realmente tem outra dimensão aqui, né? É quase que um Stranger Things. Bom. Mas alguém aí já passou por um efeito Mandela, algo assim? Você ter a lembrança de uma coisa que na verdade nunca existiu, pelo menos não nessa dimensão? Manda o relato pra gente. Coisa de quaresma. Então eu vou ler aqui o porco na quaresma. Porco, quaresma é uma coisa que tem. Lobisomem, quaresma, essas coisas. O porco na quaresma. Vamos lá. Olá, Ana, sou de Campo Mourão, Paraná, e quero contar meu relato a você. Isso que vou contar agora aconteceu na noite do dia 6 de abril de 2019, agora. A história que vou contar é verdadeira, e antes de começar quero dizer que sou católica. Era uma noite normal, como todas as outras, e eu decidi ir dormir porque estava muito cansada. Eu estava deitada na minha cama e escutei um barulho na sala, que é do lado do meu quarto. Mas eu nem liguei, pois a minha casa é de madeira e faz uns barulhos às vezes. Esse barulho começou a se repetir muitas vezes, então comecei a estranhar. Enfim, esse barulho parou, mas começou novamente, só que parecia estar se aproximando. Foi aí que eu percebi que esse barulho já estava ali do meu lado. Já estava ali do meu lado. Eu não pensei duas vezes. Eu cobri a cabeça, fechei bem os olhos e comecei a rezar. Em um estalar de dedos, eu percebi que esse barulho era de porco cheirando alguma coisa. Foi ali, naquele momento, que eu lembrei que tinha cheirado carne de porco na quaresma. Cheirado carne de porco? Que eu tinha cheirado carne de porco na quaresma. E isso para mim e para minha família não se faz de jeito nenhum. Não pode nem cheirar. Quando cheirei a carne de porco, eu não lembrei que era época de quaresma, mas nem comeu, só cheirou. Bom, eu acho que rezei tanto naquela noite que me cansei e dormi. E quando acordei, não havia mais porco nenhum ali. Então, esse foi meu relato, Ana. Espero que tenha gostado e quero que saiba que sou fã de carteirinha do canal e gosto mais dos seus relatos, viu, Deus? Ela gosta mais dos meus relatos. Você beijo não pra conhece você. direito os meus vídeos. Muito obrigada. Pô, sexta-feira santa, né? É. Eu também não tinha... Posso fazer um especial, ver o pessoal achei, do Jesus do Morro na Cruz. Do Jesus. Tem que ele foi pra Caxemira, tem que ele foi pro Japão, tem que ele foi pra... Caxemira e Japão, acho. Só que eu vou escolher um dos dois aí. Aí na outra sexta-feira santa do ano que vem eu faço pro outro canto. Ele deu da Caxemira. tem... Pessoal, onde que estão esses textos? Apócrifos também ou não? Ou outros livros, ou outras Lendas. teorias, lendas? Aqui fala da Caxemira. Nesse. Há teorias aí de que Jesus não morreu na cruz. Uhum. Diz que ele saiu de lá, ele sobreviveu à cruz, foi tirado de lá e ele saiu e foi para outro lugar, constituiu família e tudo mais, meio coisa de Dan Brown aí, mas existe essa. Aí tem gente que fala que ele foi pro Japão, tem gente que fala que ele foi pra Índia, não é? E por aí vai. Meu irmão tava me falando que tem um... Agora eu não sei, ele tava vendo lá a história de que Jesus sempre foi acompanhado por uma galera lá que era infiltrada e que não sei das quantas, e foi tudo friamente calculado ali enquanto ele estava na cruz, para ele ser anestesiado, para ser a lança furar no lugar correto, para não matar,
né? E assim eles desceram e aí ele, sabe, ele saiu da cruz e foi guiado por esse, tipo, como se fosse um bando de guarda-costas ali, não sei das quantas. Ah, essa história também que eu não sei direito. Meu irmão tava falando aí um dia e eu falei, olha, loucura, meu. Então, beleza. Porco na quaresma. Agora, cheirar a carne também na quaresma? Bom, não sei, às vezes você faz um propósito, né? E aí, de repente, você quebra esse propósito, aí não é legal, né? Você fez uma promessa, então você siga pra... Não sei se ela fez promessa ou não, mas que ela diz aqui no... Olha lá, pra mim, pra minha família, não se faz isso de jeito nenhum na quaresma. Cheirar a carne de porco. Hein? Deixa eu anotar. E aí, curtiram os relatos? Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de fazer uma visitinha lá ao canal de cortes. Se inscreve lá também. Você pode acompanhar relatos aí antigos do canal, relembrar relatos. E também aguardem que logo mais a gente volta com a nossa programação normal, tá bom? Estamos aí descansando um pouquinho, mas já já a gente volta. Beleza? Combinado? Te vejo logo mais. Beijos e fui!